Agora teremos a leitura com o nosso irmão João e logo após a mensagem com o nosso irmão Léo. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. A leitura de hoje se encontra no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Livro de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado, assim como já o dissemos. Agora, de novo também o digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Palavra do Senhor. Bom dia, igreja. Que alegria poder estar reunido com os irmãos. Todo dia que eu venho aqui, eu sempre falo isso, mas realmente é uma alegria, é verdade, viu, irmãos? É muito bom poder estar reunido com os irmãos para cultuar o Senhor. É um momento muito esperado, né, durante a semana. Às vezes a gente fica ansioso até para ver os irmãos, para ter essa comunhão. É muito bom, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus aqui, sobre o conceito de evolução, sobre o conceito de algo novo, porque a sociedade, nós vivemos assim, né? Nós estamos sempre buscando algo novo, e algo novo sempre tem espaço em nossas mentes, no nosso coração, mas aqui eu gostaria que nós pudéssemos refletir até onde esse algo novo pode nos influenciar, irmãos. Irmãos, na passagem que o nosso irmão leu, João, eu agradeço, viu, João? Ele leu em Gálatas, né? No capítulo 1, peço que vocês se deixam aberto aí para a gente dar uma lida. Paulo manda essa carta, irmãos, divinamente inspirado, né? Pelo Espírito Santo. A princípio, aqui no versículo 1 dessa carta aos Gálatas, Paulo, ele se identifica aqui. Eu acho interessante essa identificação que Paulo traz aqui no começo da carta, porque, como nós lemos aqui nesse pedaço, estava havendo... Muito obrigado, viu? Irmãos, como nós vemos aqui nessa carta, havia doutrinas entrando ali, havia palavras sendo acrescentadas ali por algumas pessoas que eram da própria congregação ali. Então, Paulo, ele se identifica com autoridade, mas não autoridade de homens. Vamos ler aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1. Só para a gente ter essa ideia, do 1 ao 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então nós vemos, irmãos, que ele se identifica para poder... Essa parte aqui, irmãos, eu vejo como um puxão de orelha. Eu não sei se vocês percebem aqui, assim como em outras cartas também, Paulo ele dá um puxão de orelha aqui nos irmãos. Vamos ler de novo a leitura que o irmão fez aqui, a partir do versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha para vocês verem, ele fala que ele se admira com a velocidade que as pessoas estão dando valor, dando vazão para um outro evangelho, uma novidade que estava sendo implantada ali na congregação. Olha para você ver, quando ele fala aqui, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha para você ver que interessante, irmãos. Ele fala que as pessoas ali, algumas pessoas, né, algumas doutrinas ali, estavam surgindo ali no meio da irmandade, e que queria perverter o evangelho, o puro evangelho. Isso estava acontecendo de dentro para fora, de pessoas, né, dizendo, ou algumas pessoas, parte de pessoas, querendo perverter a palavra genuína, né, a palavra, o evangelho genuíno de Jesus. E Paulo fala, mais para frente aqui, que até se um anjo, né, vier e falar um evangelho que vá além desse, que seja anátema. Esse anátema é amaldiçoado, né? É algo que deve ser excluído. E também fala no versículo 9, se for além daquele que já recebestes, eles já tinham recebido o evangelho. Então, algo que veio depois, algo que veio novo, entre aspas, deveria ser chamado de anátema também, deveria ser amaldiçoado e tirado do meio deles. Vemos a importância de se preservar a palavra de Deus. Aqui nós entendemos a importância disso, e nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Gostaria, irmãos, de falar um pouco, apesar de não ser minha área, não tenho conhecimento profundo sobre isso, mas a evolução. Mas não a evolução do criacionismo, né? Ou de Darwin, da seleção natural, não é essa evolução, mas a evolução social, a evolução de conceitos, né? A evolução de dogmas, esse tipo de evolução, mas também nós vamos falar pouco sobre isso. Os moldes da influência romana, porque ainda existe muito uma cadeia de influência antiga, né, que nós vivemos, né, como os calendários, algumas coisas assim, mas isso teve uma influência muito grande, e religiosa e moral também, uma influência muito grande. A partir do século XV, irmãos, até o final do XVIII, se teve uma separação, iniciou uma separação da monarquia com as diretrizes religiosas da Igreja Católica, por assim dizer. O Papa ali, a partir do ano 250 a 300 ali, depois de Cristo, onde surgiu a Igreja Católica, ele tinha autoridade como lei, né? Todos nós estudamos história, né, na escola, e fala muito isso sobre o período de Inquisição e tudo. A Igreja Católica, ela retinha esse poder sobre a lei, ela dava as leis e cumpria as suas leis. E cometeram atrocidades, né? E isso não para escandalizar os irmãos, não é julgando, que nós não temos esse direito, mas o próprio Papa, né, da Igreja Católica, ele pediu perdão aí um tempo atrás sobre as atrocidades que foram cometidas ali naquele período da Idade Média, né, em relação à Inquisição. E de um dado momento, do período do século XV, a monarquia, os reis já não estavam mais seguindo essa diretriz da Igreja, essa diretriz do Papa, por assim dizer. Eles estavam criando as leis mediante ao monastério dele, né, mediante as vontades dele. E aí começou a se desvincular essa ideia, né, dos reis e da Igreja Católica e do Papa. E não mais essa direção de Deus, entre aspas, no caso da Igreja Católica. Já era uma constituição de lei própria ali. E aí, irmãos, do século XVIII para frente, houve-se uma evolução na Constituição, no desenvolvimento de parlamento e tudo mais, né? E não é o ponto, mas a ideia é que houve-se uma evolução nas tratativas de leis para assegurar o bem-estar da sociedade, né? E foram eleitas pessoas para poder estar ali, para tomar decisão, e é assim até hoje, na forma da lei, né? Nós temos plenários, temos Câmara, onde existem votações e as leis vão mudando, visando o desenvolvimento pessoal, visando a liberdade, o direito de liberdade, a expressão das pessoas. Isso é uma evolução, né? Para que pudesse haver a
sociedade desenvolvida, né, como estão, né? Então começa a partir desse tempo. Mas, apesar desse afastamento da lei, dos conceitos religiosos, irmãos, tem uma coisa que ela é primordial, porque para haver uma sociedade é preciso ter um respeito mútuo, é preciso ter um discernimento, né, pessoal, para que a gente possa respeitar, para que a gente possa desenvolver. E eu acho muito interessante o que o apóstolo Paulo fala. A gente pega lá, vamos pegar lá em Romanos, capítulo 2, só para a gente dar uma olhada sobre essa condição que a Bíblia nos fala. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Irmãos, há uma lei gravada no homem. Há uma coisa que Deus deixou dentro do coração do homem e sua mente. Porque senão não haveria sociedade, não haveria o discernimento de certo e errado. Vamos ver aqui, Romanos 2, versículos 14 e 15. Quando, pois, aos gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Agora, o 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando ou defendendo. Olha aqui, irmãos, isso aqui é uma referência que o apóstolo Paulo está falando, de um conceito básico, um princípio que Deus deixou no homem. Porque sem esse princípio, sem esse discernimento, sem essa fusão da vontade do homem com o discernimento, a consciência que o cobra, não teria como ter uma vida social, porque não haveria respeito, não haveria conceitos ali que formam a cadeia da sociedade. Então, mesmo a lei aqui que nós citamos no primeiro, a Constituinte, mesmo ela tendo separado da ideia da religião, no sentido religare, né? Não da religião denominação, mas religião do religar, mesmo ela tendo separado, ela não foge, ela não escapa da palavra de Deus. A lei, ela não escapa da palavra de Deus. E eles vêm tentando mudar a lei de qualquer custo. Eles vêm tentando, você vê que são novos projetos e tudo, e não é assim o nosso ponto principal, né? Mas o conceito é este. O ponto social que estamos hoje não tem como base a evolução só do legislativo ou da Constituição, mas sim do que o Senhor já tem nos colocado, a consciência e o coração. Deus deixou em nosso DNA essa consciência, né, irmãos? Assim como também há um espaço no homem também, que Deus também deixou, que é a busca de respostas sobre a vida, sobre a criação, sobre a autoria da criação. E também há um espaço no homem, no sentido da morte, né, para onde que você vai e tudo, onde que Deus traz a resposta. Isso é uma necessidade do homem, em qualquer tribo, em qualquer sociedade aí, que seja até mais remota, tem essa necessidade de buscar. E eles atribuem a diversas coisas, né? Então Deus colocou essa necessidade, né? Haja visto a história falando a busca de todos os povos antigos para se explicar o que só a palavra de Deus explica. Os povos antigos, eles, como diz, né, usaram a sua imaginação para colocar explicação em todas as coisas. Deus da água, do sol, e a busca incessante do homem para isso. Mas o ponto hoje é que o Senhor nos deixou uma orientação, e essa orientação está descrita aqui na Bíblia. Irmãos, você acha que ela pode cair em desuso na sua vida, mediante essa evolução, mediante as novas diretrizes que estão sendo passadas para a gente? A palavra de Deus, ela pode cair em desuso? A gente vai ter que evoluir a palavra de Deus? Isso é um conceito que não faz sentido para nós. Não faz sentido nenhum. Será que vai ter um dia que você não mais vai conseguir orientar a sua família, estar com seus filhos, através da palavra de Deus? Será que você vai ter que aderir às condições do mundo? Será que isso vai ser necessário, irmãos? Com certeza não, irmão. Com certeza não. A evolução e o desenvolvimento fazem parte da nossa sociedade. Nós estamos sempre evoluindo, a necessidade de evoluir sempre, em todas as coisas, tecnologicamente falando. Mas na palavra de Deus, nós devemos evoluir em aprender e praticar. Essa evolução é a que Deus quer para nós. É isso que Deus quer. Tudo está em constante mudança, tudo está em processo de evolução, até mesmo os conceitos físicos e químicos, né? Esse é o que mais muda, né?
porque são coisas que são descobertas, análises feitas, e vem evoluindo, né, os conceitos da ciência. Deus nos deu, irmãos, algo que é maior que todas as coisas, do homem, né, falando de condição humana, é a nossa capacidade de raciocinar. É impressionante como nós usamos a nossa mente, nosso intelecto, para imaginar as coisas, né? Eu gosto muito de astrofísica, eu acho muito interessante, porque eles fazem cálculo partindo de um ponto que só eles entendem ali, sabe? Eu gosto quando a pessoa fala assim, uma estrela está a 1000 anos-luz. A gente fala assim, mas o que é 1000 anos-luz, né? Aí fala que a velocidade da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. A cada um segundo você percorre 300 mil quilômetros. Então, um ano percorrendo a velocidade da luz é uma coisa inimaginável, né? Algo que a gente não consegue pensar. Mas, se você for olhar, irmãos, eles falam que não há nada mais rápido que a velocidade da luz. Então, ele tem um estudo que fala sobre os planetas, as estrelas, e eu vi algum tempo atrás, e fala sobre a dimensão do que Deus criou, e o quão grande é as estrelas e tudo, né? E a gente fica fascinado, como é que o poder de Deus, né, para poder fazer todas as coisas. E aí tem uma constelação, Canis Maiores, aí, e eles calcularam através do brilho, da intensidade da luz, a distância que ele estava e tudo, e o tamanho dele. E aí eles fizeram uma conta básica, eles falaram assim, um avião a 900 km por hora, dando a volta do entorno da Terra, ele demora 36 horas, aproximadamente. Nessa estrela é tão grande que eles demorariam 1000 anos para poder, a 900 km por hora, dar essa volta. E a gente fica imaginando. Agora, olha como é a sua mente e a minha mente. Nós não precisamos ficar 1000 anos-luz para chegar lá. Nossa mente já está lá. A sua mente já está lá imaginando isso. Você não precisou disso. A sua mente ela é mais rápida do que a velocidade da luz. O seu desenvolvimento cerebral, a forma que você... É algo que Deus colocou para a gente, para que nós pudéssemos relacionar com Ele, entender, ter um entendimento da palavra dEle. Então isso é interessante. Mas Deus é mais rápido que o seu pensamento. Né? Porque Deus está em todo lugar. Então Ele não precisa imaginar nada, né, irmãos? Então Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano, não tem como nós avançar mais do que Deus. Não há uma ideia maior do que a ideia de Deus para a sua vida. Isso acaba sendo loucura, né? Quem são os computadores, por mais tecnológicos que possa ser, para poder superar a mente humana? Não tem como, ainda mais a de Deus. Não tem como, não existe essa ideia, né? Mudança social, irmão, seguindo essas tais teorias que vêm sendo apresentadas para nós. Depende a aderência dessas mudanças depende do tamanho da ideia. A ideia, quando é muito boa, ela percorre um tempo. Né? Quando alguém vem com uma ideia inovadora, as pessoas aderem, vê que é bacana, vê que é legal, e aderem. E continua ali, até que surja algo novo. Esse é o processo natural. Quando surge algo novo, aquilo que é antigo é deixado de lado e tem colocado algo novo. Né? E isso traz uma certa evolução. Mas o que é maior do que a palavra de Deus e a ideia de Deus para você? Não tem nada maior, irmãos. Ela não vai precisar evoluir aqui na palavra para que a gente possa aderir. Nós já estamos aderindo aqui à palavra porque ela já é completa, ela é perfeita. A busca do homem da perfeição é porque o homem não vai chegar fora de Deus na perfeição. Ele sempre vai evoluir, mas não vai chegar no ápice, porque o ápice é Jesus Cristo. O ápice é o Espírito Santo. O ápice é o que a palavra tem nos trazido através, né, de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Irmãos, tem um exemplo aqui, que esses dias se falou muito sobre a energia atômica, quando está tendo essa guerra lá entre a Rússia invadindo a Ucrânia, todos nós ficamos alerta em relação a uma guerra nuclear, né? E você vê o desprendimento atômico, o seu desdobramento, é algo fascinante se você for pensar. A energia, o tanto que Deus permitiu que o homem avançasse, né? Como fonte de energia, o desprendimento atômico seria uma coisa interessantíssima, e é usado, né, usinas nucleares, esse tipo de coisa, apesar dos riscos e perigo, né? Mas em 1945, irmãos, ali na Segunda Guerra, no finalzinho, o homem utilizou para destruição em massa. E é isso que nos deu medo, né, quando surgiu essa questão de guerra, né? Mobilizou o mundo inteiro. Mas olha para você ver, mesmo sendo uma condição que o homem usou ruim, hoje a energia atômica ela é usada para combater o câncer, a radioterapia, a quimioterapia, tudo parte do princípio atômico, né, desse estudo. Então,
A evolução, de certa forma, é necessário e ajuda nós. Mas será que ela cabe na palavra de Deus? Será que a semelhança da evolução social, científica, a palavra de Deus ela tem que evoluir? Tem que vir uma nova revelação? É o que Paulo tem falado ali? Tem que vir um novo evangelho? Certamente não, irmãos, porque ela é perfeita. Eu estou sendo assim incisivo e repetindo porque ela é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, né? A aderência às nossas ideias realmente, ela tem de acordo com a nossa mente, né? A mente de quem criou essa ideia. Certamente, irmãos, que nós devemos evoluir com o conhecimento e a prática da palavra, de algo que já é perfeito, algo que já é completo, porque a palavra é divina, né? O que tem aqui são ideias de Deus, não são ideias de homens. Então, é necessário evoluir no conhecimento e na prática, porque o conhecimento sem a prática não vai adiantar nada para nós, né? E tudo o que você precisa já está escrito, já foi nos entregue, está em nossas mãos, que é a palavra de Deus. Irmãos, vamos ler lá em Judas, penúltimo livro aí, antes de Apocalipse. Judas, no capítulo 1, Judas só tem um capítulo. Judas capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé, irmãos, já foi entregue aos santos. O que você precisa saber para você ter essa fé, acreditar e conhecer a Deus, Jesus, o Espírito Santo, já foi nos entregue. Não há novidades. Na pregação da semana passada, o Ronaldo comentou isso. E isso encheu meu coração, sabe? Porque nós já temos aqui, não tem algo novo, irmãos, aqui na palavra. É uma coisa que nós já vivemos, é coisa que Jesus já mostrou o que deve ser feito. Isso traz um alívio, traz um conforto, porque você pensa assim, não, isso poderia ser melhor. Mas não precisa, não pode ser melhor, não tem como ser melhor, você já está no topo, você já está no ápice, né? E é interessante pensar assim, porque é o que Deus quer para você, né? A palavra de Deus para nós não precisa evoluir, ela é a ideia de Deus para nós, não há uma ideia, um pensamento maior do que Deus. Logo, já está no último estágio, ela está no topo de todas as coisas, a palavra de Deus ela está no topo de todas as coisas, ela é o princípio de todas as coisas. Por isso nós falamos um pouco sobre essa lei, para eu e você, nós entendemos que nem a lei, essa lei constituinte, ela escapa da influência de Deus, porque é uma condição que Deus colocou no homem, né? E ele não vai, irmãos, a palavra de Deus ela não vai passar a geração, vai passar a sociedade, vai passar, até nós mesmos poderemos passar o nosso corpo físico, né? Mas a palavra não vai passar, ela vai permanecer para sempre, né? Porque é a palavra do Senhor. Irmãos, vamos pensar em um exemplo aqui, que eu gosto também de pensar. Eu não sou adepto muito de ficar trocando, igual as pessoas trocam muito de celular, né, a tecnologia, ou computador e tudo, apesar que acaba sendo até necessário por causa dos aplicativos e tudo, né? Mas todo ano lança alguma coisa nova, porque e com ideia melhor. Aquilo que é lançado vem como ideia melhor e com aplicação melhor na vida, então acaba facilitando, entre aspas, né? Se bem que o celular tem criado até dificuldade, né? De tão conectado que as pessoas estão, né? Antigamente a necessidade, quando a gente fala assim, não, eu estou passando alguma necessidade, a gente estava sem luz em casa, ou sem água, né? Hoje a necessidade é estar sem internet. As pessoas ficam malucas sem internet, né? Não sabem o que fazer, não sabem conversar mais. Você já percebeu, irmão? Você liga, algumas pessoas, não sei se vocês vão perceber, algumas pessoas, você manda mensagem no WhatsApp para a pessoa perguntando alguma coisa ali, você liga para ela primeiro, ela não te atende, não atende, só que você manda mensagem, ela responde na hora. Você já percebeu? As pessoas estão perdendo a interatividade de conversar, a pessoa quer ver, calcular primeiro para falar ali, não perdeu essa ideia de conversar, você vê. Mas isso é um outro ponto, mas a ideia é que a modernidade, ela pode ser por bem e por mal, ela pode te afastar
da palavra de Deus, né? E aqui, se vier novo, com certeza vai te afastar, mas se você aderir e tentar trazer isso para dentro da congregação, ou dentro da sua vida mesmo, isso pode criar um afastamento, irmão. Pode criar um afastamento. A renovação, igual a gente fala, realmente é necessário, mas na palavra de Deus é necessário nós aprendermos a palavra, evoluirmos na palavra. O nosso ponto aqui hoje, Deus nos direciona como devemos nos portar em todas as coisas. Como você deve se relacionar através de Jesus com Ele. Nós nos relacionamos com Deus através de Jesus. Jesus é o único caminho. E Ele nos ensina aqui na palavra. Não há outro caminho. Então as pessoas, se tem uma ideia aí, que são outras doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus, que todos os caminhos levam a Deus, isso é inconcebível. A pessoa pode viver da forma que quiser, e que num dado momento ela vai alcançar a salvação fora de Jesus. Não existe isso, irmãos. Isso é uma enganação. E isso tem sido colocado aí no mundo, e pode entrar no nosso coração, né? O grande perigo que queremos adaptar. Aí há um perigo muito grande, porque nós vemos adaptando, né? No período, quando você está implantando alguma coisa, você vem adaptando aquela condição até chegar numa forma plena. Inovar, evoluir, é algo perigoso dentro da congregação. Parece até antiquado a gente falar assim, né? Como eu vou inovar? Não pode inovar. Lá fora a gente precisa inovar, mas aqui não precisa inovar. É antiquado, a gente dá uma trava na mente, né? A gente está sempre buscando evoluir, mas por que aqui não pode? Há uma grande dificuldade, irmãos, de aceitar a palavra, é por isso. Eu tenho dificuldade de aceitar a palavra, você também tem, certamente. Porque a palavra de Deus, ela corta, irmão, e machuca. Machuca. Lá em Hebreus 4, no versículo 12, fala que a palavra de Deus, ela corta, ela separa, ela divide, né? Ela é viva e eficaz, né? É mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então ela separa, ela mostra que aquilo não é daquela forma, apesar que, por nosso conceito, nós podemos achar que aquilo é certo, mas realmente, irmãos, quando ela separa, dói, e a gente vê que aquilo não é certo. É por isso a dificuldade, irmãos, da gente aceitar essa não inovação, essa questão de a gente aderir. Poderia ser assim, poderia ser assado, poderia melhorar assim, assado, né? Mas se mudar a palavra de Deus, realmente não vai ser bom. Porque diferente da evolução tecnológica, social, a vontade de Deus para a sua vida não tem a ver, irmãos, com satisfazer a sua vontade. Esse é um ponto também que vai de contra a gente, na nossa cabeça. Porque é o seguinte, a vontade de Deus para a sua vida é a melhor vontade que existe. Você pode calcular, você pode pensar, você pode querer evoluir o tanto que quiser. E você não vai conseguir alcançar a vontade sobre a sua vida, em relação à vontade que Deus quer para você. O que Deus quer para você é melhor do que o você quer para você mesmo. Então não adianta, irmãos, você querer fugir disso. Deus, Ele nos mostra, através da palavra, a sua vontade, e isso é tão interessante que você pode pegar a palavra e ler e reler esses versículos que estão aqui para que você possa entender, né? Isso é importante, trazer a palavra do dia a dia. O que precisa evoluir realmente é a nossa busca do conhecimento da palavra, a sua prática. Porque o conhecimento será a sua evolução. Com o conhecimento você vai evoluir, né? E com a prática, irmãos, na prática na palavra de Deus, você vai viver a palavra. Você vai viver, você vai provar de todos os frutos que Deus tem nos dado. Queremos colher frutos de vida com a prática da palavra de Deus, da palavra genuína do Evangelho, né? Não queremos colher o amargo fruto do desvio da fé. Esse fruto é muito amargo, certamente. Porque ele tem o poder de te tirar, irmãos, da comunhão. Ele tem o poder de tirar o seu nome do livro da vida. Isso é muito perigoso. É a coisa mais perigosa que pode existir, é isso. É você não estar mais no livro da vida. O seu nome não está lá mais. É algo que eu não consigo nem imaginar. As consequências da adaptação da vontade de Deus em sua vida podem ser desastrosas. Quando você começa a fazer uma coisa que é adaptada, quando você começa a seguir a vontade de Deus em partes, porque não existe partes na vontade de Deus, né? Quando você começa a querer adaptar, seguir, as consequências em vida podem ser desastrosas, ainda mais após, né? Ainda mais após. A prática parcial realmente não nos leva ao caminho de Deus. Ela nos deixa fora, né? Não podemos praticar parcialmente. Dentre todas as orientações
sobre as falsas doutrinas, há muitas orientações nas cartas de Paulo, até Jesus mesmo, sobre falsas doutrinas, né? E essas falsas doutrinas elas surgem dentro da própria congregação, no caso, quando ele fala aqui, e nós não estamos isentos disso. A deturpação do evangelho, o desvio da palavra. Tem uma que chama muita atenção. Ela está lá em Apocalipse capítulo 2, irmãos. Vamos lá? Já está acabando. Apocalipse capítulo 2. No versículo 6. Essa é a carta que Jesus manda à igreja de Éfeso, né? João, através de Jesus, né, do Espírito Santo de Deus, escreveu essa carta. E essa parte aqui, irmãos, de Efésios, eles alcançaram uma coisa boa. Olha para você ver. Lá, Apocalipse capítulo 2, no versículo 6. Tem, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha para você ver. Essas obras dos nicolaítas, quando você faz um estudo mais profundo, há assim, muitas vertentes sobre isso, né? O que era essa prática? A prática desses nicolaítas, e Jesus, o ponto mais importante é o seguinte, Jesus está falando que odeia, que não gosta. E é uma palavra forte, odiar, né, irmãos? Então é uma coisa que não gosta, porque isso estava desviando o povo. Era algo que estava surgindo ali naquela época, mas estava desviando o povo. Então não é, independente do que seja, não era uma coisa boa, né? Era uma condição ruim. E eles alcançaram esse testemunho, né? Jesus está, essa aqui para Éfeso. Mas olha um pouco mais para frente, na carta em Pérgamo, no versículo 14 e 15, olha para você ver, esses irmãos não alcançaram ali até então. Tenho toda a vida contra ti, algumas coisas, pois que tens aí alguns que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então tinha gente lá na congregação de Pérgamo, na igreja de Pérgamo, que estava sustentando essa doutrina. E um pouco antes ele fala aqui de Balaão, né, e de Balaque, porque Balaão estava ensinando ao rei Balaque como ele ia colocar pedras de tropeço ali para o povo de Israel cair. E da mesma forma, irmão, essas falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, eles servem como pedra de tropeço. E no sentido mesmo de você tropeçar e cair sobre aquilo. Então, quando a doutrina, né, uma falsa doutrina entra, ela entra sorrateira, ela vai entrando, vai ganhando força, um novo conceito, né, fora da palavra de Deus, ela vai ganhando força, e ela vira pedra de tropeço para a igreja, para a irmandade. Ela dificulta o seu caminho, o seu caminhar. É igual se você estivesse andando aqui, irmão, estiver cheio de pedras, já viu quando você está andando e está tudo limpo? Né? Em qualquer lugar que você está, a gente trabalha ali na área de mina, então tem hora que tem pedra, tem lama, então aquilo dificulta o seu caminhar. O tempo que eu ia gastar para chegar até o outro ponto, ele dobra, dependendo, eu não consigo nem andar. Né? E se você cair, certamente você vai se machucar, você vai sair da comunhão, né, da palavra de Deus. Então, a pedra de tropeço, essa questão que ele tem falado aqui, é algo que te tira do caminho do Senhor, é algo que deve ser visto, é algo que deve ser preservado por cada um. Não é só os presbíteros, ou o evangelista, ou os diáconos, mas cada um deve observar se está de acordo com a palavra de Deus. Até mesmo isso que eu estou falando aqui. É necessário que chegue em casa, que leia, irmãos, que desenvolva a palavra. Né? A doutrina, essas falsas doutrinas são perigosíssimas. E elas são armadilhas de Satanás, para poder desviar o seu foco. Porque a verdade só existe uma, irmãos, que é em Cristo Jesus. Mas a mentira, quantas mentiras pode existir? Nós estávamos falando de imaginação, que o homem ele é bom em imaginar, ele é bom em criar situações, em desenvolver várias coisas. E para a mentira, irmãos, não tem limite. Né? E o fim da mentira é a morte, nós sabemos disso. E por fim, irmãos, nosso desafio é continuarmos na palavra. Todos que passam aqui, as pessoas sempre falam isso, a preservação da palavra, isso é importante ser repetido realmente. É necessário preservar a palavra, independente, irmãos, da evolução da sociedade, dos novos conceitos, né? Nós precisamos realmente mantermos firme no que o Jesus ensinou. Jesus, ele já traz o que é necessário para que nós possamos viver, irmãos. Então, se hoje nós podemos sair daqui, é pensar na preservação do puro evangelho, do que Jesus tem para você, né? O que Jesus tem para mim, irmãos. Então, ela nunca vai cair em desuso na sua vida. Jesus está presente,
né, na sua palavra, está presente conosco e não nos abandonará, né, apesar das perseguições que enfrentamos, sociais, políticas e sociais. Mas que o nome do Senhor seja agradecido, que Ele seja louvado. Viu, irmãos? Palavra do Senhor.